Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal A Terceira Mensagem. Antes de começar o assunto de hoje, eu quero convidar você para curtir esse vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal, sim, para que esse vídeo possa chegar mais longe e alcance pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma história da palavra do Senhor. A Bíblia está repleta de histórias extraordinárias, não é mesmo? Histórias que nos ensinam muitas coisas. E uma das histórias que eu gosto bastante está relatada no capítulo 17, 18 e 19 de 1 Reis. A história do profeta Elias. O profeta Elias, certa vez, foi diante do rei Acabe e profetizou que não haveria chuva durante 3 anos e meio, né? Porque o povo já havia se afastado do Senhor. Ele falou isso baseado lá nas bênçãos e nas maldições que Josué havia profetizado sobre o povo de Israel quando eles terminaram de conquistar a Canaã, terra de Canaã, não é mesmo? E as maldições viriam se o povo se afastasse dos caminhos do Senhor. E uma delas é que a chuva não cairia. Baseado nisso, o profeta veio aqui e profetiza que não haveria chuva durante algum tempo. Agora imagine você, 3 anos e meio sem chuva. A tragédia foi muito grande. Não havia água, não havia comida, né? E foi muito difícil para as pessoas daqueles dias, mesmo. E depois Elias desapareceu, né? O rei Acabe procurou em todos os lugares onde ele pôde, mas não o encontrou. Passado o período determinado, ele se apresenta novamente ao rei e faz um desafio, né? Pede que se convoque todo o povo, os profetas de Baal, e levasse ao Monte Carmelo. E ele tinha intenção de fazer um grande desafio ali. Chegando lá, eu quero destacar alguns textos aqui para que a gente possa contextualizar melhor aqui. Chegando lá, quando o povo estava todo reunido, os profetas de Baal reunidos, né? A primeira coisa que ele disse no capítulo 18, nos versos 24, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando vocês ficaram divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Baal é Deus, seguiu. E o povo não respondeu nada. Sabe? Mesmo naquele tempo, o povo de Israel estava dividido entre adoração a Deus e a Baal. Servia a Deus e a outros deuses. Sabe? Isso não é bom para nós seres humanos. Ou servimos ao Deus dos céus, ou não servimos ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. Não é verdade? Nós não podemos ficar divididos entre dois pensamentos. Eu vejo hoje muitos cristãos dessa forma, né? Estando dentro de uma igreja, servindo a Deus, mas servindo a sua própria vontade, fazendo as coisas que gosta, usufruindo de coisas assim que afasta a nossa da presença de Deus, ao invés de nos aproximar de Deus. Então a primeira coisa que Elias fez: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos, né? E ali ele disse assim, ó, vamos pegar 2 novilhos, só para explicar, o texto é bem grande, leia a história completa, 17, 18 e 19 são os capítulos de 1 Reis. Pessoal, vamos pegar 2 novilhos, né? Vamos parti-los em pedaços e vamos fazer um sacrifício. Só que nós não vamos poder colocar fogo. O Deus que responder por fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro, certo? E ele disse assim, ó, vocês são em número maior, vocês façam primeiro. Aí os profetas de Baal foram lá, pegaram o novilho, partiram em pedaços, fizeram um altar, colocaram lá em cima o seu sacrifício e começaram a clamar por Baal. Se cortavam com lanceitas, gritavam, falavam, clamavam. Por volta de meio-dia, não havia nenhuma resposta de Baal. Porque realmente Baal não era Deus, não é verdade? E eles clamavam, clamavam e clamavam. E Elias começou até a zombar deles. Falem mais alto, quem sabe ele está atendendo alguém, quem sabe ele está dormindo, né? E eles continuaram clamando até a tarde. E não houve nenhuma resposta. E eles se cansaram e desistiram. Aí chegou a vez de Elias, né? Aí no capítulo 18 ainda, os versos 30 diz assim: Então disse Elias a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó,
o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Então, você percebe aqui como a palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós vamos agradar a um e magoar o outro. Você percebe aqui que o altar do Senhor estava quebrado, derrubado, porque ele não estava sendo usado. Quando nós tendemos não dividir a adoração entre dois senhores, tentar servir a Deus e tentar servir o mundo, normalmente Deus fica de lado. É o que o texto nos diz aqui. Elias encontrou o altar do Senhor derrubado, quebrado, em desuso. Né? Que triste isso, não é verdade? E Elias foi lá, pegou o seu novilho, cortou em pedaços, colocou sobre o altar, só que ele fez algo bem diferente. Ele pegou 4 cântaros de água, né? Imagina aqueles potes de barro grandes, e mandou jogar sobre. Ele preparou a lenha sobre o altar, o novilho sobre a lenha, e mandou fazer uma vala em volta do altar, e encheu os 4 cântaros uma vez de água e derramou os 4 cântaros sobre o sacrifício, fez uma segunda vez e uma terceira vez. E até que a vala que ele tinha feito em volta do altar se encheu de água, certo? E aí o sacrifício dele estava pronto, ele só precisava orar. Enquanto os profetas de Baal clamaram um dia inteirinho e não houve resposta, eu gostaria de destacar a oração, a breve oração que Elias fez. Vejam só, quero lê-la na íntegra, para que você entenda que quando Deus responde, quando Deus é verdadeiro, Ele responde a sua oração. Você não precisa ficar gritando, clamando, se cortando com lanças. Vai no seu quarto quietinho, abre o seu coração a Deus e Ele vai ouvir a tua oração. Veja só como foi a oração de Elias. Ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o coração deles para trás. Então, a oração foi só essa. E terminando essa oração, simples e curtinha, olha só o que acontece. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E toda a água que havia na valeta, o fogo queimou, lambeu tudo, né? Acabou com tudo. Eu quero destacar aqui uma coisa muito importante, né? 2 coisas eu quero destacar. A primeira delas foi que nós já comentamos aqui sobre o altar de Deus. Aqui ele estava abandonado, em desuso, né? Eu quero perguntar para você, como está o altar do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família? Ele está em desuso? O altar do Senhor está sendo usado para adorar a Deus ou para adorar a Baal? São perguntas que você deve fazer para si mesmo e respondê-las para si mesmo. Porque, queridos, Deus não aceita uma adoração dividida. Deus, Ele deu tudo o que tinha para nos salvar. Ele deu a própria vida. Ele tem feito tudo o possível para que eu e você possamos alcançar a salvação. Mas o que nós estamos fazendo com a adoração, né? O que é uma adoração dividida? Digamos assim, nós vamos à igreja e nos dias de culto, mas nos outros dias nós gastamos o nosso tempo com coisas que não nos elevam espiritualmente, né? Eu já disse aí em outros vídeos, mas coisas assim que nos afastam da presença de Deus, coisas que não foram elaboradas, não foram construídas, não foram feitas por Deus, tomam muito mais o nosso tempo, né, do que a adoração verdadeira a Deus. Eu só devo adorar a Deus quando eu vou à igreja? Não, eu adoro a Deus no meu trabalho, quando eu estou louvando a Deus lá, né? Eu trabalho num serviço assim que despende bastante tempo, então eu tenho tempo para adorá-lo, cantando lá os louvores a Ele, fazendo a minha oração ali em silêncio, em pensamento, quando estou trabalhando. E quando estou em casa, né? A adoração a Deus, ela tem que ser de todo o coração. O nosso coração tem que ser só de Deus. Quando a nossa adoração é dividida, queridos, a palavra de Deus,
ela nos diz claramente: nós não conseguimos adorar a dois senhores. Ou vamos agradar a um e magoar o outro. A quem você está magoando? A quem você está servindo verdadeiramente? O Deus que você está servindo verdadeiramente é o Deus a quem você dedica mais tempo a Ele. No que você tem gasto o seu tempo? Pense bem, reflita nisso. O segundo ponto que eu quero destacar é a resposta, né, do desafio que Elias fez. Os profetas de Baal, eles clamaram um dia inteiro e não houve resposta. Elias fez uma oração de menos de 1 minuto. Clamou a Deus ali e Deus respondeu imediatamente. É óbvio que Deus tinha interesse em mostrar para o povo de Israel que Ele realmente era o Deus criador do universo. Não quero dizer que nossas orações vão ser respondidas de imediato. Eu conheço histórias de oração que pessoas oraram por outras, pelo esposo, ou pela esposa, ou por um filho, ou por um familiar, por mais de 30 anos, até que a resposta veio. Porque a resposta da oração também depende de nós, da nossa aceitação. Às vezes, quem está orando, né? Eu já disse isso também em outro vídeo. Quem está orando vai esperar a resposta da oração que fez diante de um jogo de futebol, diante de um filme, de uma série, de algo que está completamente contrário à vontade de Deus. Será que Deus vai responder? E o objeto da oração, para quem você está fazendo a oração, também não está muito interessado em olhar para Deus. Esse é um dos motivos da demora. Outro motivo da demora também pode ser que Deus quer que você exercite o hábito de orar diariamente. Isso nós precisamos ter, queridos. Orar a Deus com sinceridade é abrir o coração a Ele e falar sobre o seu dia, como foi, sobre as suas dificuldades, seus problemas, suas alegrias, tudo, absolutamente tudo. Você não deve deixar nada para trás sem falar com Deus. E essa história aqui eu indico a você ler o capítulo 17, 18 e 19 de 1 Reis. Você vai ver que tem muitos detalhes interessantes aqui na história que pode te ensinar muitas coisas. Mas o que eu quero deixar para você nesse vídeo é que você pense bem se você realmente está adorando a Deus verdadeiramente, ou se a sua adoração é dividida, se você tem gasto mais tempo com outras coisas do que com Deus. Se você tem gasto mais tempo com outras coisas do que com Deus, você não está adorando o Deus Criador dos céus e da terra. Você ainda não entregou verdadeiramente seu coração a Ele. Porque quando nós entregamos de verdade o nosso coração para Cristo, os nossos pensamentos, tudo que é em nós é dedicado a Ele, para Ele e para a honra e glória do nome dEle. E é isso que eu quero deixar para você. Pense, reflita nisso. E se você acredita que Deus pode te abençoar, transformar a sua vida, dedique tempo à sua palavra. Não tem nada mais precioso do que a palavra de Deus. Aqui está o maior tesouro que o homem pode encontrar. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. O desejo do meu coração é que você dedique tempo ao Senhor, que você entregue a Ele o seu coração e que tudo que você faça seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus em breve voltará. Como você vai estar? Com a vida entregue nas mãos de Cristo ou dedicando o seu tempo a esse mundo que não vale mais a pena? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja de todo mal. Esse é o desejo e minha oração desse vídeo. Amém? E não se esqueça aí de curtir, compartilhar e nos seguir no nosso canal. E se esse vídeo for relevante para você, se você conhece alguém que precisa conhecer mais a palavra de Deus, compartilhe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.